Fala galera, belezinha? Jorgeta na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora Play. Inscrito da hora, já confere aí a sua inscrição, confere o sininho, caso seja novo por aqui, se inscreva, torne-se um da hora. E vamos falar da nossa querida Sony, que finalmente comentou aí a respeito do fracasso retumbante de Concorde. É isso mesmo, gente, pois recentemente aconteceu aí o relatório financeiro da nossa consagrada e Make Believe, olha só, quem lembra quando a Sony usava este jargão. E o que acontece, né? Eles falam muito a respeito aí da divisão PlayStation neste segmento. O que acontece então? Bom, no relatório eles falam aí do marco do console que já vendeu 65,6 milhões de unidades, aonde também eles destacam alguns títulos principais exclusivos first party, como o nosso consagrado Astro Bot, que já ultrapassa a marca aí de 1,5 milhão de vendas, né? Aí você me fala, pô, Jorgeta, mas se a gente comparar isso aí com o nosso querido Black Myth Wukong, não é nada, mas a gente sempre tem que trazer aquele parâmetro, né? Realmente Black Myth é um ponto fora da curva. No entanto, Astro Bot é um escopo bem menor, é um jogo mais família, com certeza, né, eu espero que tenha custado aí, né, mais ou menos ali em torno, sei lá, de uns 10 milhões para ser executado. E aí, se a gente trouxer aqui na nossa perspectiva de investimento e retorno, com certeza a gente tem aqui um grande sucesso aí correlacionado ao lançamento de Astro Bot, que por sua vez é um jogo legalzinho, não é verdade? Bom, e também durante essa teleconferência maravilhosa, a gente teve uma sessão de perguntas e respostas aonde os nossos amigos COO e o CFO da nossa querida Sony foi colocado aí contra a parede. Estamos falando do Hiroki Totoki, ou eu vou chamar de Totô aqui, né? Porque sinceramente, cara, o rumo que nossa querida Sony deu para o PlayStation nos últimos tempos é algo realmente muito lastimável, né, cara? Mas o que acontece então? Ele falou a respeito do fracasso de Concorde, onde ele observou que a entrada da empresa nos Game as a Service, os jogos como serviço, ainda é um processo de aprendizado, olha só, e que foi necessário tirar lições do que aconteceu com Concorde. Bom, no caso, ele fala aqui que basicamente em relação a novas IPs, é claro, você não sabe o resultado até que realmente você tenta. Precisamos ter várias etapas, incluindo testes com usuários e avaliações internas e o timing destas etapas. É preciso também antecipar as coisas e deveríamos ter feito estas etapas muito antes. Só que o que acontece é o seguinte, meu querido Totô aqui. Bom, a Sony e a PlayStation não são novatas, né? Elas já estão no mercado há bastante tempo e a gente sabe muito bem o que aconteceu com ela nos últimos anos. Primeiro que ela se ocidentalizou, criou seu próprio método Marvel aí de produção de conteúdo e acabou abraçando o que a gente chama aqui de cultura woke, o famoso identitarismo. E isso fez com que diversas franquias que antes ali, seja nos primeiros jogos ou até mesmo IPs estreantes aí tivessem um sucesso relativo, mas por conta, obviamente, aí de querer abraçar We Are The World, gente, vamos aqui, ó, sinalizar virtude para essas pautas aqui maravilhosas. O que aconteceu? Estes jogos acabaram tendo aí, né, uma performance não muito bem quista pela nossa consagrada PlayStation, que, né, na empreitada de querer criar o seu próprio Fortnite, de querer criar o seu próprio Game as a Service aí, como um Overwatch da vida, escambau todo, acabou sendo aí protagonista de um dos maiores vexames que a gente pôde testemunhar nos últimos anos aí, certo? Na indústria dos games. Falando nisso, eu tenho um vídeo excelente aqui falando dos 9 maiores fracassos aí que a gente teve na 10ª arte nos últimos anos, sem falar também que a nossa querida Sony, meu Deus do céu, cara, só tá dando bola fora com os jogos aí que estão custando aí à beira de orçamento de 300 a 400 milhões de dólares. 400 milhões foi o nosso querido Concorde, que 2 semanas vivo depois morreu, né? Flopou, mas passa bem. Hashtag aí, comenta aí embaixo, né, o que você achar aqui das nossas notícias maravilhosas. Mas Homem-Aranha 2, por exemplo, custou trezentão. Ainda bem que vendeu pra caramba, né, Sony? Só que o problema é o seguinte, é o que eu falo ali da nossa
estimativa do nosso cálculo lá de investimento e retorno, né? Bom, será que realmente deu ali um break-even neste quesito? Não sei, viu, Sony? Acho que vocês têm que parar de brincar com isso aí. Mas ele disse aqui que vão continuar, tá? Eles vão tentar ainda mais emplacar algum jogo Game as a Service, enquanto eles também vão estar lançando aí os jogos single player. Já já a gente fala deste quesito. Lembrando, né, que o nosso querido Concords que era para ser nada mais nada menos do que o Star Wars da PlayStation. Meu Deus do céu. Bom, o que ele fala aqui também é que eles vão olhar para o futuro em nossos títulos próprios, né, os títulos first party, assim também como os títulos de terceiros, os third party, que tem muitas janelas diferentes aí, certo, de lançamentos e afins. Bom, o que acontece é o seguinte, já já a gente vai falar, tá, dos títulos second party, digamos assim também, e também aí dos terceirizados que ajudam aí a consagrar a marca PlayStation mundo afora, mas nesta mesma teleconferência, o vice-presidente sênior de Finanças e Relações Públicas, o Sadahiko Hayakawa, decidiu então comentar um pouquinho então do sucesso que teve o Helldivers 2, que esse sim é um joguinho Game as a Service ali da PlayStation que teve ali o seu lugar ao sol neste mundão de Deus, e também ele abordou o fracasso de Concordia, onde ele falou o seguinte: queremos construir um portfólio de títulos ideal durante o período do plano médio prazo, combinando jogos para um jogador, os famosos single player, e também com os Game as a Services, que buscam crescimento mesmo, assumindo certo nível de risco no lançamento. Cara, eu já falei pra vocês, o lance do Game as a Service é o seguinte, eles trazem infinitos dinheiros para você, isso aqui é verdade, mas a grande questão é a genericice. Nenhum dos jogos que está aí sendo fontes de dinheiro infinito são jogos genéricos, na verdade eles são precursores ali do seu, digamos, gênero, né? Nós temos os Hero Shooters, ok, tem uns generiquinho ali de Overwatch que fez um sucessinho, teve, né? Mas a grande questão é o seguinte, não lance um Fortnite onde já tem Fortnite, não tente lançar um Overwatch onde já tem Overwatch, não tente lançar um LoL onde já tem LoL e Dota, por exemplo, sabe? Vocês têm que explorar uma nova proposta e tem que saber trabalhar principalmente o apelo, tanto visual quanto de games, como de gameplay, quanto de mecânicas, para que os jogadores possam querer aí ter qualquer tipo de intenção de testar as suas IPs, certo, minha querida Sony, certo, né? Mas tá aí, cara, é bom ver que realmente eles pegaram e falaram, não, realmente o Concorde foi um belo fracasso retumbante aqui. Eu achei até uma coisa simpática oriunda aí dos nossos consagrados da Sony, né, cara? Mas, como eu falei, ela vai focar, então, em tentar, né, fazer uma média entre jogos single player e também os Game as a Service no futuro. Vamos ver o que ela vai inventar, cara, porque eu já falei pra vocês que Sony, ela tinha algumas franquias que poderiam tá aí voltando, né, com algum tipo de apelo para essa questão do Game as a Service. Por exemplo, ela poderia tentar criar um Call of Duty para eles, né? Traz Socon de volta, traz Killzone de volta, mas não, eles decidiram matar diversas franquias fortes que tiveram um renome muito grande na era do PlayStation 2, do PlayStation 3, para justamente focar nessa caceta desse método Marvel, né, que eles criaram dentro dos games, onde mais uma vez os jogos iniciantes tiveram um sucesso muito grande, mas infelizmente toda a sequência está sendo inferior, pelo menos no quesito de proposta, sem falar das lacradas também, né, mas no quesito assim de impacto, meu irmão, nem chega ali perto do que foi ali os primeiros jogos destas novas pegadas que a Sony tá tendo, né, cara? Mas, como eu falei, eles tinham várias empreitadas muito interessantes. Por exemplo, a gente tem ali o como é que é o Sweet Boy, eu não lembro, do Little Big Planet ali. Traz Little Big Planet de volta, caramba. Pô, vocês tinham vocês tinham a Japan Studio, né, que mais uma vez era extremamente criativa, conseguia trazer ali jogos muito interessantes. Hoje misturou lá com a Asobo, tá, Asobo não, junto lá do estúdio de Astrobot, tá um negócio muito doido, porque vocês não estão mais
focando em jogos um pouco mais simples, que até são mais baratos. Já já a gente vai falar a respeito disso, porque, mais uma vez, o foco da nossa Sony aqui tem que ser cauteloso. Por quê? Porque neste resultado aqui financeiro deles, durante essas teleconferências e afins, eles focaram principalmente no aumento das vendas de jogos de terceiros, como o mencionado EA Sports Football Club 2025, que é o Fifinha, né? Fifinha vende pra caramba, e também o Black Myth Wukong, que literalmente zerou a quantidade de PlayStation 5 na China, tá ligado? Então o negócio foi brabo no que diz respeito aí, certo? Os third party como o futebol, né, da EA, mas o Black Myth Wukong, lembrando, ele não é exclusivo para PlayStation, mas por conta das adversidades e também da irresponsabilidade da Microsoft, o jogo acabou sendo ali um exclusivo indireto, né, um second party, podemos assim dizer, do PlayStation, por conta ali, certo, de toda a maracutaia que estava acontecendo entre a Game Science e a Microsoft. Então a Sony, ela tem que ver o seguinte, cara, ela precisa reestruturar as coisas, conseguir conciliar estes projetos, né, os próximos lançamentos, que na minha opinião, cara, ó, a PlayStation, os próximos lançamentos são tudo cheba véia. O Death Stranding 2 me cativa de certa forma, entende? Mas, mais uma vez, nem isso a Sony pode ficar apostando ali todas as suas fichas. Por quê, né? Porque essa ideia que a nossa consagrada tem de lançar grandes jogos agora todos os anos, em FIS, o que a gente realmente espera, né? Afinal de contas, PlayStation 5 Pro é 7 conto, né, cara? Ninguém vai jogar ali 7 conto pra ficar requentando o jogo ali de experiências que o sujeito já teve, né, cara? Isso aí é realmente um negócio muito triste por parte aí da nossa consagrada Sony, né? Mas o lançamento, então, né, do PlayStation 5 Pro, muitos jogadores estão aí cobrando a empresa, que simplesmente parou de lançar aí grandes títulos com, né, os famigerados Death Stranding 2 e o Ghost of Yotei. Vocês estão ligados que o Ghost of Yotei é o que eu falei. Chega uma franquia nova, Horizon Zero Dawn, no jogo do Homem-Aranha, e o Ghost of Tsushima, né? E os jogos são incríveis, são muito bons, são muito cativantes. Chega a sequência ali, sabe, mergulhado no lacre, entendeu? Destrói a narrativa. O jogo pode até ser competente ali em quesito de mecânicas e até visualmente fotorrealista, mas a direção de arte é precária, a narrativa é muito nhenhenhen, o personagem que é identitário, é muito triste tudo isso, né? Então, no que diz respeito aos principais jogos aí, first party da nossa consagrada Sony, ela tem que prestar atenção. Por quê? Porque, como a gente pôde perceber recentemente, o nosso querido Kojimão, tá até o Death Stranding 2 aí, é interessante a gente notar que Death Stranding agora vai ter um port para Xbox. Ok, Death Stranding 2 chegando, ele vai ficar aí uns 2 anos, sei lá, exclusivo para o PlayStation 5, mas porventura ele vai acabar chegando no PC muito em breve. E o Kojimão, né, conseguiu aqui os direitos e o poder total em cima do primeiro jogo da franquia e começou a lançar na bodegagem toda, né, cara? Então, lembrando, né, que a Microsoft também não tá muito bem, já tá testando lançar aí seus títulos também para o consagrado PlayStation, e talvez aí a gente veja uma ruptura, né, pelo menos aí, dessa questão dos exclusivos, que depois vão passar a ser somente exclusivos temporários. Depois de 1 ano, 2 anos, eles acabam recebendo portes aí para consoles da concorrência, né, brother? Então, rapaziada, o negócio é preocupante, né? Pois, mais uma vez, a Sony tem aí nas mãos o Death Stranding 2, o Ghost of Yotei, né? E, obviamente, o Marvel's Wolverine, que nunca mais deu as caras. Todo o conteúdo que a gente tem aí relacionado ao jogo é com relação ao seu vazamento, né? Onde eu já falei pra vocês, cara, o enredo tá um lixo completo, as mecânicas estão esquisitas porque eles querem ali trazer a vibe do jogo do Homem-Aranha, só que agora com a roupagem do Wolverine, sabe? Lacrate pra todo lado, entendeu? Então, é triste, cara, o que tá acontecendo aí com os nossos heróis dos quadrinhos nessa empreitada do mundo dos games, que começou muito bem com o Homem-Aranha, né, cara? É uma pena que acabou se perdendo bonito aí, não soube lidar com o sucesso também por outros fatores, como mais uma vez a agendinha. Então, a Sony não pode mais nem ficar
aí a mercê, né, porque o sucesso dela relativo durante o ano de 2025 foram os second parties e os third parties, entende? Exclusivos temporários. Porque, mais uma vez, beleza, eu tô aqui investindo dinheiro no Death Stranding 2, mas eu sei que daqui uns 5 anos a parada já vai estar na concorrência e tal, não vai estar agregando tanto valor assim para o meu console. Eu preciso de títulos fortes, eu preciso, né, conseguir chamar a atenção também de nichos diferentes e saber investir esse dinheiro, tá ligado? Porque, mais uma vez, como a gente pode ver aqui, a nossa querida Square Enix já afirmou que vai focar nesse lance de agora ser multiplataforma. Então, Sony, vocês já não têm mais exclusividades com grandes produtoras, com grandes desenvolvedoras. Porque, mais uma vez, Final Fantasy VII Remake, né, o parte 2 aí, o Rebirth, se eu não me engano, ele trouxe um grande, assim, um grande chamariz para o PlayStation 5, principalmente para quem é fã do gênero aí, certo? De JRPGs. Mas a grande questão é que, segundo a Square Enix, o jogo não teve o break-even esperado, né? O sucesso esperado, e agora ela vai focar realmente em conseguir pegar o hype destes jogos que ela for lançar no futuro e vai lançar multiplataforma para conseguir aproveitar o momento e para conseguir ter aí os break-evens, que é quando o seu investimento traz o famoso e famigerado retorno financeiro tão aguardado, né? E talvez a Sony tenha que aprender um pouquinho, né, com a líder do mercado, né? Simplesmente aí, praticamente joga sozinha, né? Enquanto Sony e Xbox ali estão lutando para conseguir encontrar algum norte, nossa consagrada Nintendo, né? Ela tá isolada, ela joga o próprio jogo dela e ela tá mandando muito bem neste quesito. Você viu, ó, Mario Party Jamboree, que eu joguei até na BGS lá com o Pacão, um abraço pro Pacão. É um jogo bastante divertido, bastante família. E é um jogo muito simples na sua execução e com certeza foi muito barato de ser produzido, assim como os outros jogos da Nintendo, dessas franquias um pouco, assim, muito fortes, né? Mas com propostas muito simples ali nos seus títulos, entendeu? Então, a Nintendo já afirmou que é possível sim criar jogos divertidos sem gastar muito. E também aconteceu, né, esta declaração durante uma reunião com investidores, onde o nosso mestre supremo Shigeru Miyamoto afirmou que com a escala de desenvolvimento crescendo é inevitável um aumento correspondente nos custos. No entanto, acredita-se que é preciso criar algo que vai agradar os consumidores e que é possível trazer experiências divertidas sem gastar muito. E cara, a Nintendo neste quesito é top, meu irmão, sabe? Por exemplo, eu joguei o Super Mario Wonder, né? E joguei sozinho, mas eu sei que aquele jogo dá pra até 4 jogadores, se eu não me engano, e deve ser assim uma experiência muito divertida, porque sozinho você já vai se divertir bastante com estes jogos. Joguei o jogo da Princesa Peach, aí ó, pra galera que fala que Nerodola não gosta de protagonista feminina, tá lá, cara, coraçãozinho pra Peach, o jogo dela é bastante divertido. Ia jogar o jogo da Zeldinha também, mas não tá muito otimizado no meu Nintendo Switch. Então, eu vou acabar jogando só depois. Mas mais uma vez, cara, foi certeiro, onde ele fala o seguinte: o ramo do entretenimento é possível criar produtos atraentes com base em ideias intrigantes, sem incorrer em custos significativos. Com a tecnologia atual, é possível criar jogos divertidos com um pequeno número de desenvolvedores em um curto período de tempo. E sabe como o mercado era desse jeito lá nos anos 80 e 90 e até mesmo ali 2000, cara? Eram poucos desenvolvedores que estavam ali, cara, dando sangue, realmente criando arte, sabe? E eles conseguiam entregar coisas muito interessantes, muito divertidas e cativantes. Hoje em dia você tem trocentos estúdios que tem que pedir ajuda até para estúdios tipo terceirizados do terceirizados para conseguir finalizar seu jogo, e ainda assim os caras conseguem lançar cheba véia, entende? Então é bastante triste o que tá acontecendo, principalmente aqui no Ocidente, no que diz respeito a desenvolvimento de jogos, onde a gente vê cada vez mais politicagem, cada vez mais vitimismo, cada vez mais, vamos culpar aqui um agente alheio, vamos culpar a economia, vamos culpar a pandemics, e sem olhar, né, sem perceber que quando eles estão apontando para alguém, eles estão apontando 3 dedos de volta, entende? Então é muito, muito, muito triste. E a Nintendo, né, a gente sabe, suitão aí violentão, mas o sucessor tá chegando e adivinha, vai ter retrocompatibilidade. Então, mais uma vez, né, Sony? A Nintendo traz ali o aspecto também de você tá requentando algumas experiências ali dos seus jogos, mas em suma, ela é mestre no que diz respeito
pouco orçamento, porque a gente até lembro pra vocês aqui, cara, que orçamentos pequenos, seja em jogos, seja em filmes, poucos recursos, força a galera a ser criativa, força a galera a conseguir encontrar ali saídas, entendeu? Força a botar a cachola pra funcionar. E isso, né, gera ali resultados muito contundentes, muito interessantes de serem apreciados aí mundo afora, né, cara? Mas essa é a grande questão aqui que a nossa querida Sony não tá entendendo qual é a jogada. E também a gente tem que lembrar da nossa querida Sony, né, como prestadora de serviços online, e eles também abordaram nestas conversas aí durante as reuniões trimestrais dos relatórios, o quesito, né, aí o escândalo, para falar a verdade, da Sony exigindo que os jogadores de PC tivessem contas ali na PSN, falando que isso iria trazer segurança para os jogadores. E sim, você, meu querido consagrado, que já conhece a nossa querida PlayStation, já tá lembrando ali época do PlayStation 3, 4, até mesmo do 5, onde a gente viu ali vazamentos de dados, dados pessoais, cartões de crédito, hackeamentos, quedas ali dos servidores da PSN, mas ainda é seguro, né? Eu coloco a Sony em xeque aqui, cara, porque pelo amor de Deus, né, minha consagrada, como é que vocês falam um negócio desses? Mas tudo bem, eles falam então que a Sony começou, né, a implementar essa necessidade com o Helldivers 2, gerou todo um rebuliço, e isso, cara, né, não somente o que eu falei em quesito de segurança da rede, mas também tem a questão da PSN não estar disponível em todo o mundo, e dessa forma eles acabam limitando ali o lançamento de alguns jogos em países onde a mesma chega a ser até proibida, tá ligado? Então, Sony, minha querida, vários problemas que você precisa revisar aí. Primeiro, a sua janela, né, de lançamento, assim também com a qualidade questionável aí dos seus próximos lançamentos, porque, na minha singela opinião, nenhum deles, exceto Death Stranding 2. Death Stranding 2 ainda tá fora da curva, ainda está aí isolado, safe and sound, né? Agora, meu querido, Wolverine, o Wolverine da Isomaniac, o nosso querido Ghost of Yotei, não estão muito bem na banca, tá? Então eu sinceramente acho que vocês deveriam pegar, né, e já rever aí o investimento que vocês colocaram nesses jogos e tentar pelo menos salvar ali qualquer tipo de respingo de respeito que estes títulos futuros relacionados à PlayStation vão ter, certo? Mas eu fico feliz que pelo menos eles foram sucintos em falar que sim, Concorde é uma cheba velha, e aprendemos com estes erros, né? Vamos ver, porque mais uma vez o próximo Concorde já tá chegando e o nome dele é Marathon. É isso aí, Concorde 2. Vamos ver se a nossa querida Sony aprendeu realmente com o lançamento desastroso deste jogo que virou uma verdadeira piada, certo, gente? Mas eu quero saber de você, meu querido da hora, o que acha aqui então da posição da Sony em relação a Concorde, em relação aos seus futuros lançamentos, em relação aí o futuro do PlayStation em si. Tá animado para o sucessor do Nintendo Switch? Gosta da ideia da Nintendo aí investindo pouco, mas entregando ali experiências bastante divertidas? E você, jogou Helldivers 2 no PC? Teve que logar na PSN? Bora bater aquele papo sensacional nos comentários. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva, ativa o sininho, comente, compartilhe. Um abraço para os membros que moram no meu coração, aos Supremos, Breno, André, Kleber e aos lendários Pedro, Emir, Renato e Wagner. Tamo junto demais, topzeiras, e nos vemos em nosso próximo bate-papo. Valeu e tchau, tchau.